Olá, eu sou a Cecília Ribeiro e eu sou diretora executiva de Avon. E eu tô aqui com vocês hoje para falar de um assunto muito legal que eu amo, que é o Natura Innovation Challenge, que é o nosso programa de aceleração de startups aqui da Natura. É um programa equity free que te dá acesso a todas as áreas mais legais da Natura, do P&D ao comercial, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E para trazer um assunto que está mega em voga, que é falar sobre marcas fortes e a construção dessas marcas, eu trouxe uma pessoa muito especial que mora no meu coração, não é? Que trabalha comigo todos os dias e está me ajudando nessa reconstrução da Avon, que é a Érica Mulan. E ela é nossa executiva maravilhosa, gerente de branding e comunicação de Avon. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Cissa. Obrigada pelo convite. Eu sou a Érica, sou Head de Branding e Comunicação de Avon na América Latina. Eu, na minha carreira, já passei por muitas marcas de vários setores, de salgadinhos a bebidas alcoólicas, a tudo que vocês possam imaginar. Mas eu tô há 1 ano e meio aqui na Natura e eu vim para esse desafio de reposicionar a Avon. Vim de agências de publicidade, tenho uma carreira longa em agências de publicidade e agora passo para o outro lado do balcão para esse desafio da Avon que a gente relançou no começo desse ano. Ela já ganhou um monte de prêmio, maravilhosa. Só para passar a credencial aqui, porque a gente vai falar de marca hoje como especialista, né? Já ganhei vários Fs, já ganhei Grand Prix em Cannes, sou Young Lion, então assim, tenho bastante experiência em marcas e esse é só o que as pessoas veem de fora, mas construir marcas é a minha paixão, então eu amo esse assunto, tô super animada. Eu tô muito animada também e eu tive a oportunidade na minha carreira também de construir várias marcas diferentes e várias empresas dentro de empresas. Então eu comecei minha carreira em bens de consumo não durável, depois eu fui para bens de consumo durável, lá construí uma empresa do zero. Então, sabe, você empreender dentro de uma grande empresa também super difícil, diferente, né? Acho que hoje em dia a gente busca muito esse perfil aqui também, mas consegui construir uma marca super forte lá e desenvolvi várias marcas de bebidas também nesse processo. Depois saí para ter a minha própria startup, empreender com um propósito, que foi a 321 Beauty, e que eu vendi para a Natura no final de 2024. Então, tive várias experiências diferentes também em construção de marcas de setores diferentes, enfim. Eu acho que vai ser um papo muito bacana, tô animada. Muito, até porque, independente dos setores, tem muitos desafios em comum. É isso mesmo. Quando a gente olha para a Natura e Avon, a gente vê empresas muito grandes que existem há muito tempo. A Avon tem 140 anos. E acho que é diferente de uma realidade de uma startup que está começando agora, né? Então, assim, queria entender com você o que permitiu que essas marcas grandes continuassem relevantes no mercado. Olha, eu acho que tem coisas em marcas gigantescas e centenárias que as startups podem aprender muito e podem beber muito também. Vou dar um próprio exemplo de Avon. Avon tem 140 anos. Gente, há 140 anos atrás, o Brasil era um império. A Avon é uma marca americana, mas imagina quantas coisas essa marca passou. Então, o mais importante para mim é a capacidade de adaptação. E isso uma startup sabe fazer todos os dias. A Avon começou com as mulheres indo de porta em porta, batendo de casa em casa. Só que o mundo mudou, as pessoas não estão mais em casa, saem para trabalhar e a Avon teve que se adaptar. Mas manteve o seu cerne, o seu DNA, que são as relações, que é uma pessoa vendendo para outra. Então, você pode adaptar, mas é importante você manter esse seu DNA. E a Avon é um grande exemplo disso, já que hoje esse DNA de uma pessoa vendendo para outra é a base de programas como o TikTok Shop ou como qualquer programa de afiliados. Sabe que eu me identifico muito com isso e tendo construído uma startup, no começo você não sabe tudo, né? Você tem que escutar o consumidor. Se você escuta, tem escuta ativa e participa e tá com o consumidor na ponta mesmo, porque às vezes aqui em empresa grande a gente fica muito no escritório. Então assim, você tem que descer ali pro campo e escutar o que está acontecendo. Você consegue pegar esses insights e transformar esses insights em produto, em narrativas de marca, porque na verdade é isso que importa, né? O que a pessoa está falando, o que a pessoa está sentindo, para a gente conseguir ser culturalmente relevante na construção das nossas marcas, né? E assim, para startup você chama isso de óbvio que escutativa, mas também de pivotar. Então, assim, no começo da minha carreira, no começo da 321, eu não sabia se eu ia atender, né, serviços de beleza e bem-estar, né, para quem não sabe. É uma empresa de tecnologia de serviços de beleza e bem-estar. E eu não sabia se eu ia atender na casa das pessoas ou se eu ia atender em B2B. E, na verdade, eu comecei de um jeito e pivotei para o outro, porque logo
novo, as pessoas falaram pra mim que elas queriam isso, sabe? Então, eu não é que eu tirei do nada, que as pessoas falaram, não, mas podia ter no meu escritório, né? Daí teve um dia que eu não sabia quais serviços que eu ia propor ali pro consumidor, então eu fiz um flyer, e aí no flyer tinha lá, sei lá, manicure, barbearia, massagem. Eu não tinha profissional de beleza pra tudo isso, eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer, na verdade, se alguém pedisse. Mas eu coloquei, e aí eu fui panfletar na frente do shopping, e eu falava assim, manicure na sua empresa, manicure na sua empresa. E aí as pessoas começaram a pegar. E aí eu percebi que o B2B ia valer a pena, porque assim, normalmente você não quer pegar um flyer na rua de ninguém, né? Tipo assim, mas as pessoas paravam pra ver, pegavam o flyer e aí olhavam, e aí eu comecei a receber chamada do RH. Ou seja, a gente pivotou a empresa para um teste simples de comunicação num flyer. Não, isso é muito legal, porque você fez um teste de consumidor ali da sua forma, entregando o folheto. Mas você também testou, quando você colocou manicure, barbeiro, massagem, você também testou o que a consumidora queria, né? Então você viu que, por exemplo, chamaram muito mais pra manicure do que pra X, massagem ou qualquer outra coisa, né? Então, é muito legal isso que você traz, Cissa, porque também esse olhar para a consumidora vai ajudar as startups a saberem para onde pivotar. E até o que do seu DNA é de fato o seu DNA e o que é o contexto do momento, né? Porque tem coisas que você está respondendo ao contexto e tem coisas que são quem você é de fato. O contexto muda. Então, essa capacidade de adaptação é muito importante e, para isso, é necessário ouvir a consumidora ou o consumidor final, porque é ele que vai te dizer qual é o melhor caminho e qual caminho tem mais frutos para você receber. E me conta um pouquinho, então, já falando disso, puxando para Avon, que você tem toda essa história da reconstrução da marca, de olhar para trás e ver o que ela construiu e de ver que ela sempre foi icônica, e usar, né, beber dessa fonte que já era dela, né, para reconstruir a marca. Me conta disso, porque a gente escutou muitos consumidores na hora de fazer a reconstrução da marca Avon, né? Muitos consumidores em várias etapas do processo. Então, a gente fez um deep dive mesmo, a gente mergulhou na história da Avon e a gente achou uma marca que sempre foi muito inovadora. Até a gente, internamente, não tinha noção do quanto essa marca era inovadora e quanto essa marca era pioneira. Por exemplo, a Avon criou, foi a primeira marca a estabilizar em laboratório a vitamina C, que hoje todos os players de skincare têm em seu portfólio. A Avon foi a primeira. Foi a primeira marca que criou muitas coisas, muitos modelos de negócio. Mais de 1.000 patentes, né? Protinol. Tem até hoje a patente do protinol. Foi uma das primeiras a estabilizar e a massificar o retinol, que hoje toda a indústria usa. Então, a gente achou uma marca super tecnológica. Mas quando a gente ouvia a consumidora, a gente também ouvia muito mais um lado de uma marca que estava do lado da mulher. Era isso que a consumidora trazia. Eu tô Avon desde sempre, Avon contra o câncer de mama, Avon como uma das pioneiras na luta contra a violência contra a mulher. Então, a gente achou uma marca que, ao mesmo tempo, era tech e era muito, muito ligada à mulher e às necessidades do feminino. Então, a gente chegou nesse posicionamento de que a Avon sempre foi uma fintech, uma marca voltada para as mulheres, mas com um DNA tecnológico muito forte. E isso guiou todo o nosso posicionamento, desde do novo logo até essa expressão em comunicação, até o portfólio de pipeline de produtos. E aí, me conta assim, você ia escrever isso de uma forma relevante, ou que você ia poder beber dessa fonte toda hora, assim, que você pudesse olhar para era um PPT, era um documento Word, era um vídeo, como é que foi, o que era o entregável, para as pessoas que estão construindo marca agora? Sabe, porque assim, você fala de um jeito como se fosse fácil. Eu pesquisei, aí eu vi, aí eu bebi da fonte. Como é que bebe da fonte, entendeu? E aí, como é que você tangibiliza isso para uma startup que está construindo a marca, conseguir fazer igual? Você escreve um conceito, ou você entrega um brand book, o que teria dentro desse brand book que é importante para a gente conseguir executar, fazer a descida da comunicação? Me tangibiliza um pouquinho. Passamos por tudo isso, mas começou num Word, depois virou um PPT. Mas o conteúdo desse PPT que eu acho importante falar. Tem uma frase muito clássica de comunicação que é: estratégia é fazer escolhas. E fazer escolhas necessariamente é difícil, porque se você tem duas alternativas, uma ruim e uma boa, você não está fazendo escolha, você está indo para a alternativa boa. Então, também foi saber abandonar lados da marca que a gente até tinha apego e coisas importantes, né? Mas a gente fez a escolha de ressaltar esses dois lados. O lado da tecnologia e o lado de uma marca que sempre esteve ao lado das mulheres. Então, feito essas escolhas, nasceu um PPT e desse PPT a gente foi desenvolvendo. Então, primeiro, um PPT de posicionamento. Desenhamos um posicionamento. Desenhamos uma baixada de o que era isso. Então, uma proposta de valor mesmo do que era essa nova Avon.
Depois descemos para um olhar de target. Então, como era uma marca que já existia, a gente bebeu muito da fonte do que era esse target, esse público-alvo que a gente já falava, mas também esse novo que a gente queria alcançar, atingir. Então, é muito importante essa definição de qual é o público-alvo, de qual é esse target, e daí sim a gente consegue escutar muito ela em detalhe e conseguir desenvolver o resto da marca. Total. E aí, daí, desceu o brand book, desceu todas as definições de design, de comunicação. Sim, total. Eu acho que isso é importante, né? Porque a gente parte de uma estratégia. Porque às vezes a gente, com startup, a gente acha que é diferente. Não deveria ser. É sempre a estratégia que guia. Às vezes você parte do produto, mas assim, não deveria ser. A estratégia deveria estar clara para você fazer o design do logo, por exemplo. O logo deveria é um jeito de tangibilizar aquela estratégia, entendeu? Então, assim, a cor que você vai escolher é um jeito de tangibilizar a estratégia. Você concorda? Sem dúvida. Se você vai fazer algo super high-end, você provavelmente não vai usar cores que são super mega coloridas, super cute, ou coloridas, né? Você vai ter alguns tons mais sóbrios, porque tem uma questão de semiótica também, né? Como, o que aquela cor ou aquele design fala, né, para o consumidor. E eu lembro acho que eu tive essa sorte na minha carreira de ter passado por grandes empresas antes de empreender. Então, para escrever um conceito e ter isso bem amarrado, eu já tinha passado por isso algumas vezes. Mas não é todo mundo que tem essa trajetória, sabe? Eu já queria empreender saindo da faculdade. Era um pouco sabe assim, o bichinho do empreendedorismo me picou e eu já achava que eu estava pronta. Mas, enfim, acho que por isso que acho que é legal passar por alguns processos de aceleração. Na época que eu estava começando a 321, eu tinha 2 amigas minhas que também passaram por processo de aceleração. Elas não tinham esse histórico que eu tinha de branding. Então é difícil, né? E é mais consistente se você garante que você está amarrando tudo num começo, assim, sabe? E um processo de aceleração também te dá ferramentas que você teria que errar sozinho. Gente, é muito melhor errar com o erro dos outros do que errar com seus próprios. Então, um processo de aceleração também tem acesso a muitos profissionais que vão te dar. Imagina, tem mentoria com essa aqui, ó, gente, assim, já resolve a marca, entendeu? Maciça, gente. Vamos resolver a marca, olha lá. A Érica é maravilhosa. É isso, eu acho que essa longevidade das marcas, ela se garante quando você tem clareza dessa estratégia, né? Desse posicionamento. Sim. Mas eu tenho mais perguntinhas aqui pra você. E aí, você vê que tem tantas marcas, né, novas surgindo, né? Uma loucura, a quantidade de marcas que a gente vê, de influenciadoras, de startups, enfim, que estão vendo uma oportunidade grande, né, no mercado de lançar as suas próprias marcas do zero. Acho que, assim, a forma de você construir uma marca do zero está um pouco mais facilitada, porque os fornecedores estão muito mais abertos do que era antigamente, né? Para você conseguir desenvolver um produto do zero, imagina. Muito mais aberto, né? E as influenciadoras, elas também têm um acesso a uma comunidade muito proprietária, né? Então, a gente acredita muito na construção de comunidades e marcas fazendo parte dessa construção de comunidade, né? E para uma marca que não foi construída dessa forma, é muito mais difícil de você entrar, porque você tem que ser convidado a entrar numa comunidade, né? Você não pode simplesmente entrar nessa comunidade. E uma creator, uma influenciadora, ela já tem essa comunidade que ela construiu como creator, né? Então, também é muito facilitado nesse sentido de público mesmo, de consumidor. Sim, e você entender o seu nicho e você saber se comunicar direito com esse nicho, né? Você consegue construir uma marca que é relevante, porque você sabe, no final das contas é isso, né? Você sabe exatamente o que aquela pessoa quer. E aí você consegue construir uma marca que está direcionada àquela comunidade, né? E aí você vai construindo a sua linha de produtos aos poucos, escutando, né, os feedbacks do seu consumidor. Perfeito. E aqui internamente a gente tem um case muito clássico disso, que é o case de Mamãe Bebê. Mamãe Bebê é uma marca que muito antes de se falar de construção de comunidade, já construiu a sua comunidade e cresceu ouvindo as mães e construindo e co-construindo esses produtos junto com as mães e com as necessidades. E hoje o cheirinho de Mamãe Bebê virou até cheirinho de bebê brasileiro. Então, todo mundo reconhece essa marca como uma marca muito dentro da comunidade, né? Então, isso é uma riqueza gigantesca que as marcas têm que se apropriar. E tem outro case que é muito legal também, que é do caiaque, né? Então, que é diferente uma marca do tamanho da Natura criar uma comunidade ou entrar numa comunidade versus você ser creator, né? Você construiu a sua base antes de construir o seu produto, né? Então, você escutou o consumidor e constrói um produto muito focado naquilo, né? Então, me contou o caso de caiaque. É completamente diferente, né? Caiaque tem uma entrada muito
muito grande no surf e agora tá até patrocinando mundiais e etapas mundiais de surf, né? Então, é diferente, mas foi uma marca que foi convidada por essa comunidade, né? É uma marca que se construiu como a Natura, ela tem que ser convidada para entrar na comunidade. Diferente de uma marca de creator que tem já essa relação, é uma amiga íntima quase, uma amiga próxima da sua comunidade, já estabeleceu uma relação com as suas consumidoras, que antes eram o seu público. Então, é uma relação completamente diferente, mas que uma pode aprender muito com a outra. Total, eu acho que isso, né? Esse negócio do programa de aceleração também é legal, essa troca, sabe? Porque são visões distintas. E para mim, as melhores ideias, elas são geradas com base em backgrounds diferentes. Claro. Então, acho que essa troca pra gente é super relevante, pro empreendedor também muito relevante. Assim, as ideias, talvez, que não passam na cabeça deles, passam na cabeça de alguém que trabalha numa grande empresa. Essa troca é muito legal. Sem dúvida, Cissa. Até porque uma creator talvez não tenha dificuldades em se relacionar com a sua comunidade, mas pode ter dificuldades de outras partes desse processo que é mega complexo. Então, com coisas que a Natura já é especialista, como P&D ou distribuição. Então, é uma troca muito, muito rica das duas pontas. Oh, super. E o que te chama a atenção dessas marcas novas que estão surgindo no mercado? O que mais te chama a atenção? Assim, tem alguma coisa que você fala… Nossa, isso aqui é diferente, isso aqui tá surgindo muito, enfim, alguma coisa que te chama a atenção? Eu gosto muito das marcas de nicho, e a gente olha muito isso aqui, né? Porque uma marca como a Natura ou como a Avon, claro, tem lançamentos de nicho, mas é uma marca com um público extremamente amplo. Então, gosto muito de olhar marcas que surgem para necessidades muito específicas ou nichos muito específicos. E isso é uma troca muito rica, né? Até num programa de aceleração, pessoas que têm marcas muito de nichos ou extremamente específicas também têm a possibilidade de se juntar a esse ecossistema gigante da Natura. Mas sabe que isso da marca ser de nicho, no começo, é muito importante que seja. Porque você precisa ter muita clareza de comunicação, da sua visão, né, e da sua comunicação. Então, fazer escolhas, né? É o fazer escolhas. É o fazer escolhas que você falou. Porque se você quer falar com todo mundo, você não é ninguém, entendeu? É verdade. É difícil isso, né? É difícil. Se até para uma marca grande, que nem a Avon, a gente tomou várias escolhas na hora de escrever o nosso posicionamento. Imagina para uma startup, entendeu? Que você não consegue ter esse tamanho ainda. Então, você precisa ter esse foco na sua proposta de valor e com quem você vai falar para você garantir o sucesso naquele nicho. E aí, acho que depois você consegue ir expandindo em ondas, sabe? Fazendo esse planejamento um pouco mais de longo prazo e garantindo que você está tomando as melhores decisões, escutando o seu consumidor, sabe? E a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu sei que não dá tempo de falar tudo. Eu, por mim, ficava aqui horas e horas batendo papo com você. Mas a gente já está chegando no final. Mas eu queria convidar, né, as startups, os fundadores e fundadoras das empresas a participar do Natura Innovation Challenge, porque é esse tipo de papo com muito mais profundidade e mais tempo de qualidade que a gente vai querer ter com você para construir as novas marcas do mercado de beleza. A gente está falando aqui de marcas e soluções digitais, tá, gente? Se você tem uma marca que é digital, uma marca que está sendo feita para uma comunidade, ou você tem uma solução digital que você acha que encaixa para a Natura ou para a Avon, eu convido você, startupeiro, fundador de empresa, founder, a se inscrever no Natura Innovation Challenge de 2026. Vai ser muito legal ter essa troca com vocês e a gente conseguir acelerar a startup o máximo possível, abrindo todas as nossas portas aqui da Natura e da Avon para vocês, tá, gente? A gente está falando de abrir portas desde P&D, a conversas de mentorias com experts como a Érica e muitos outros aqui dentro. A gente está falando também de, quem sabe, dar uma oportunidade para uma top startup a entrar também dentro dos nossos canais, da nossa rede incrível. Então, imagina ter a sua marca sendo comunicada para a nossa rede inteira. Acho que isso é bem legal, bem legal. A ideia é a gente conseguir abrir o máximo de portas possíveis e a gente conseguir ter essa troca com mentorias muito aprofundadas. E se você tem interesse de participar do Natura Innovation Challenge, conte com a gente, se inscreva no site, gente, até dia 28 de junho. Corre que tá chegando, 28 de junho. A gente quer muito conhecer vocês, as marcas de vocês, as soluções digitais que vocês têm. Conte com a gente, hein? Obrigada! Tchau!